E assim, a gente tem várias perguntas, mas aqui a gente vai falando e tem tanta coisa que eu vou acabar fazendo uma outra pergunta aqui antes, que não tá aqui ainda, porque tá aqui no momento. Por favor. Porque a gente falando sobre essa questão do diagnóstico e de que você, conhecendo, estudando sobre o autismo, você começa a meio que ver autismo em tudo, né? O que você estava falando. Com o alcance das redes sociais atualmente, tem se discutido muito isso na internet, né? Sobre autismo, sobre TDAH, sobre várias outras condições. E eu queria saber de você o que você acha, porque eu escuto muitas pessoas, vejo, né? Muita gente falando, porque hoje em dia tudo é autismo. Tudo é TDAH. Pra mim a pessoa só não tem atenção mesmo. Pra mim só é mal educado. E isso me bate ali dentro de um jeito. Eu queria saber de você. Olha, isso, quanto mais fundo você vai, mais difícil fica e não existe uma resposta só para isso. Por que eu falo isso? Vou falar, por exemplo, da questão no âmbito internacional infantil mesmo. TikTok, Instagram, Stories, tudo mais, está se criando uma cultura no ambiente internacional de autodiagnóstico em adolescentes, eles começam a ver influencers fazendo exemplo TIGS, eu vou dar o exemplo Tourette, mesmo autismo, TDAH, está realmente existindo tinham até criado um nome para uma condição relacionada a isso, porque tem pessoas, de certa forma, desenvolvendo falsos diagnósticos, tipo assim, não que ela tenha aquilo, mas ela está repetindo tanto que ela vê influencers digitais fazendo, que ela está absorvendo aquilo como característica de personalidade. Tiques, por exemplo, questão de síndrome de Tourette, por exemplo, que os que eu mais vejo acontecer. Eu vejo bastante também. E simplesmente, isso é uma questão que está ficando tão grande que existe pesquisas científicas a respeito disso. Então eu fico, realmente, de certa forma, dá para falar. Virou modinha. Diagnósticos, de certa forma, virou modinha. E eu falo isso porque o autodiagnóstico é uma coisa perigosa, principalmente adolescente, porque adolescente está naquela flor dos hormônios que qualquer coisa é o fim do mundo para ele. Exatamente. Então eu falo porque é uma coisa muito perigosa de se fazer, não apenas só o autodiagnóstico, mas TikTok desse jeito realmente eu fico com muito medo do que esse povo anda assistindo. Mas numa questão mais profissional, eu vou falar, na verdade, não é uma questão mais profissional, mas pelo outro lado, tipo assim, vamos dizer, completo outro lado dessa visão, eu falo, por exemplo, do CID-11, do DSM-5, que facilitaram o diagnóstico, vamos dizer assim. A forma que era caracterizada, exemplo, quando eu fui diagnosticado como síndrome de Asperger, que é basicamente autismo, mas só que era uma classificação separada dentro, acho que do DSM-4 e do CID-10, por exemplo. Só que não existe mais. Hoje em dia é transtorno do espectro autista leve, moderado, severo. Não existe. Várias coisas foram englobadas dentro do diagnóstico. E com o tempo, o trabalho de se fazer esse diagnóstico foi melhorado. Vamos dizer, o know-how de como se diagnosticar melhorou. Eu não posso dizer que é apenas o que está escrito que mudou desde aquela época. Só que as pessoas foram melhorando a forma delas de serem elas mesmas se autodiagnosticar na questão a quantidade de informação que é disponível hoje na internet. Querendo ou não, eu falei dessa questão do TikTok. Mas eu, pessoalmente, eu não vou contar essa história aqui por inteiro, mas eu fui diagnosticado tanto por uma psiquiatra e minha mãe, sem eu saber, ao mesmo tempo que eu me autodiagnostiquei por coisas que apareceram na minha vida, desde notícias até filmes que eu assisti relacionados ao tema. Então, isso até tinha criado uma situação cômica, que eu falo que é cômica, porque eu acho muito engraçado eu ter me autodiagnosticado quanto eu estava sendo diagnosticado. Mas, se essas informações não tivessem espalhadas por aí, eu não teria feito esse meu lado. Principalmente eu só teria o diagnóstico clínico e eu não saberia nem por que eu fiz esse diagnóstico, talvez. Então eu digo que uma pessoa que consegue se autoconhecer bem e ver informações na internet sobre ela consegue se relatar, que ela consegue se perceber daquilo, isso facilita o diagnóstico. Realmente, a facilidade de acesso às informações mudou isso muito. Claro que isso até, de certa forma, até dificulta, porque vai ter um monte de gente que acha que tem um diagnóstico e às vezes não tem, porque às vezes não conhece a história por inteiro. Então eu digo que foi o que eu falei no começo. É uma situação difícil de responder com uma única frase, por exemplo, porque realmente existem tanto diagnósticos demais por causa de algumas questões, mas algumas coisas não é
que se está se diagnosticando muito. É que está tendo menos pessoas deixando de não ser diagnosticado. Eu falo isso pela quantidade de adultos que estão sendo diagnosticados, que em teoria já têm o diagnóstico, ou se fosse hoje em dia, seriam diagnosticados como criança, não como adultos. Sim, entendo. Essas pessoas conseguirem o diagnóstico já prova que a forma de se diagnosticar foi mudada. Foi facilitada. Melhor, no caso, exatamente. Facilitada. Talvez não esteja ideal, porque ainda é aquele negócio, o pecar pelo excesso. Às vezes, olha, vai ter pessoas que vão ser diagnosticadas mesmo no tempo, às vezes até por questões legais, porque, exemplo, tem um colega meu de advogado que o filho, não que ele não seja autista, mas não é o diagnóstico, vamos dizer assim, principal. Ele tem uma outra comorbidade, uma outra questão, que daí se colocou o autismo com comorbidade. Mas nos laudos ele coloca como autista para ter direito aos apoios, exemplo, apoio na escola, todas as questões ele ter o suporte que se fosse o outro diagnóstico ele não teria. Então existe tanto uma questão legal nisso, mas existe uma questão de conhecimento. A gente está naquela fase de a gente está conhecendo muito a respeito daquilo. Eu querendo numa explosão. De certa forma dá para falar que o autismo virou uma coisa popular. É uma coisa que está na mídia o tempo todo. Mas isso vai dar uma esfriada depois. Então a gente não pode dizer que eu acho que isso é uma coisa mais momentânea, mas só que depois disso vai ser uma situação mais cristalizada, uma questão mais, como que eu posso dizer, madura. Onde pessoas não vão querer fazer aquilo só por ser popular mais, mas ao mesmo tempo vai se espalhado o conhecimento para aquele diagnóstico ser feito de forma adequada em pessoas que realmente precisam. Precisam de verdade. Nossa, incrível, tá respondido. Eu acho que deu pra entender seu ponto de vista em relação a isso e eu concordo totalmente. Pelo menos é meu ponto de vista mais pessoal mesmo. Sim, mas eu concordo muito, porque realmente é importante ter, né, na mídia tudo isso, as pessoas precisam entender, precisam aprender, isso precisa circular, só que isso precisa ser feito com responsabilidade. Sim. E não é todo mundo, não é todo adolescente, toda criança que tem acesso à internet, às redes sociais, que tem alguém fiscalizando pra ver o que ela tá acessando. E realmente esses comportamentos de querer ter aquele, sei lá, como você falou, um tique, alguma coisa, porque tá na moda, gente, isso é muito perigoso, né? Eu não sei se é possível alguém desenvolver o autismo porque tá ali reproduzindo, eu não sei isso, mas eu acredito que prejudicar essa criança, certamente, isso vai prejudicar. De certa forma também prejudica, vamos dizer assim, o movimento, né? Porque Exatamente. As pessoas começam a levar aquilo como piada. Exatamente.